ser mãe, ser caminho, ser proteção, ser exemplo, ser amor. Assim como Maria. Acredite, é hora de vencer. Bora conhecer a história de uma mãe. Vem pra cá a entrevistada de hoje, Ana Paula. Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. Boa noite. E agora é hora de puxar a conversa. Conte um pouco sobre sua infância e como era sua rotina. Então, minha infância foi assim, um pouco curta, mas eu diverti bastante. Aos 8 anos, eu tive a gente são 4 irmãos. E o caçula nasceu. Aí minha mãe começou a trabalhar na roça, que meus pais sempre trabalham na roça, e eu comecei a cuidar do meu irmão. Aí foi um pouco puxado, porque eu já estudava. E aí eu estudava de manhã eu estudava de manhã e olhava meu irmão à tarde. E a minha irmã estudava à tarde e olhava ele à noite. Então foi assim até aos 12 anos. Meus 12 anos, ele já cresceu um pouquinho e aí a minha mãe parou de trabalhar na roça. Mas a minha infância foi brincar e pajear, porque eu gostava muito de pajear criança. E o meu primeiro serviço foi pajear as crianças. Então as mães tinham os afazeres e eu ficava com 4, 5 crianças ali. E minha responsabilidade começou assim, bem cedo. E na sua adolescência, você continuou estudando, trabalhando? Como que foi? Aí aos 12 anos, eu comecei a estudar de tarde já, nessa época. Aí meu irmão desgarrou um pouco de mim. E eu comecei a ganhar um dinheirinho, né? Porque eu já olhava as criancinhas, então, já 12 anos a gente já tinha que comprar as coisinhas da gente, né? Um desodorante, um perfuminho que a gente na época gostava muito, né? De ir pra escola cheiroso, um batom, um hidratante, coisinha de mulher mesmo, né, Maria Regina? E aí eu comecei, intercalei o serviço junto. Então foi bem assim, cuidadora mesmo. Aí dos 12, 13, 14 anos, eu fiquei num serviço já e trabalhava em escola. Então foi assim, eu ia para a escola já com a Marinha para depois ir para o serviço. E ficava até 6 horas. 6 horas eu ia para casa e cuidava do meu irmão. E depois ajudava ele a fazer os deveres de escola. Era eu mesmo que cuidava. E junto com meu pai. Então, eu e meu pai intercalando, porque minha mãe já ficava com esse serviço dela de roça, porque foi muitos anos minha mãe trabalhando na roça. E quando deu 14 anos, eu comecei a sair e tomar sorvete, comer um salgadinho. E a gente era uma turma de uns 18 mais ou menos. A nossa turma de assim, igual vocês aqui no Cristo Rei, era grande. Só que, porém, a gente, aí que foi a invenção da gente participar de missa, coral. Aí a gente começou a participar do coral da Dona Daléia. Era um suposto pra gente estar indo lá no onde que monta parque, lá no Centenário, a gente começou com esse coral. E nesse coral era muito bom. Por quê? Além da gente estar na escola e o serviço, e a gente ia para a igreja. Só que não com tanta frequência igual a gente vem hoje, igual vocês estão hoje. Mas a gente ia. E quando eu de 14 para 15 anos, a gente foi indo, alguns distancia, né? Por algum motivo distancia. E aí o que acontece? Com 15 anos eu comecei a sair de casa. Aí, né, começa um namorinho, né? Eu conheci o Carlinhos numa roda.
E eu falei, é aquele ali? Não, não é aquele ali não. Mas ele já estava olhando em mim por muito tempo. E eu nem sabia. Eles, assim, por morar, não é morar muito perto, porque a tia dele sempre morou perto de casa. E eu também cuidava da tia dele. Então ele de olho em mim, mas eu não sabia. E aí a gente começou a sair. Então foram umas 4 saidinhas. E a gente começou a namorar. E nesse namoro veio a gravidez na adolescência. E assim, foi um susto, né? Porque 15 anos eu não tinha amiga para contar o que estava acontecendo, porque eu era muito na minha. E eu não confiava em ninguém. Não confiava de contar assim, nossa, aconteceu isso comigo. Não. Então eu passei a minha assim, adolescência, a fase de menina, né, de menstruação, esse trem sozinha. Então, pra mim foi, assim, muito pesado eu estar sozinha. Porque, aí depois eu comecei a confiar numa amiga só. Mas sempre ela pisava na bola comigo. Às vezes ela ria, às vezes ela falava o problema é seu, se você quiser. Aí quando eu engravidei, eu contei pra ela, ela falou assim, essa agora você não é minha amiga mais. Falei, não tem problema, eu vou continuar. E continuei. Aí foi onde é que eu peguei e criei mais confiança em mim. Falei, agora eu vou ser mãe. Então, eu vou ser mãe e eu tenho que dar conta do recado. E aí o que aconteceu? Criei o Carlos, aí fiquei a gravidez inteira escondendo, né? Porque eu estudava de manhã. E trabalhava à tarde, o meu trabalho nunca parou. Então, ou era de tarde ou era de manhã, então eu já fazia isso. E eu escondi até os 6 meses a minha gravidez. Aí um belo de um dia, eu trocando de roupa, minha mãe viu. Ana Paula, que barriga é essa? Eu falei, não é nada. Ana Paula, você tá de barriga. Eu falei, que barriga, mãe? Não tem barriga. E aí ela pegou e falou pra mim, Ana Paula, você tá grávida. Aí eu comecei a chorar muito. Falei, realmente eu estou grávida, já estou de 6 meses. E ela só foi dar conta que eu estava grávida também, por causa que as minhas roupas eu sempre fui muito certinha com o guarda-roupa, então não deixava ninguém com a mão. E ela viu que eu comprei as coisinhas do Carlos, escondia. Uma blusa eu enrolava minha blusa, mas tinha um vagãozinho, tinha um macacãozinho, tinha alguma coisa de neném. Tinha até sabonete enrolado nas minhas roupas. Então ela percebeu que o volume crescia, aumentou. E aí minha mãe não me deu muito apoio. Quem me deu? Aí meu pai nessa história ficou sem conversar comigo uns 10 dias. Meu pai ficou uns 10 dias sem conversar comigo e depois ele foi meu amigo. Aí essa parte foi que ele entrosou comigo, aí tudo, onde é que era meu pai que fazia as coisas pra mim. E aí a gente ficou muito meu amigo. E quando foi pra mim, aí eu comecei a estudar de tarde. E meu pai olhava o Carlos pra mim estudar. Aí falou, Ana Paula, de tarde já não dá conta mais, então você começa a trabalho o dia inteiro e estuda de noite que eu vou ficar com o Carlos sempre. Aí foi onde é que o meu pai chegava da roça e já ia cogiar o Carlos. A hora que o Carlos chegava lá na escola pra mamar, era assim, pra mim eu falo, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Será que, o que eu faço agora? Mas não tinha jeito. E meus colegas riam de mim, eles riam. E infelizmente eu não retrucava, eu ficava quieta. Aí o Carlos mamava bastante e meu pai ficava rodeando o quarteirão com ele várias vezes, até eu chegar da escola, que era 10h20 na época que saía. E meu pai levantava cedo para ir para a roça, era 5 horas. Mas meu pai nunca reclamou de ficar com o Carlos. Aí esse período para mim foi bem difícil, porque eu não acreditava em ninguém. E não tinha como compartilhar muita coisa com meu pai, porque meu pai é assim, é muito bravo, até hoje ele é muito bravo, então se ele fala não, a gente não retruca, é não.
Conta um pouco sobre essa trajetória, assim, da mãe de Ana até hoje em dia, com 3 filhos, assim. Então, aí nessa trajetória foi assim, essa parte aí eu concluí até o 3º, e nisso eu sempre estudava e olhava assim, eu vou fazer a prova do Enem, E nesse período eu fiz a prova do Enem e tirei 80% da prova. A minha redação, eu tirei 98 na redação. Né? Mesmo com o Carlos, mesmo com os meus serviços. Meus horários, assim, não batia muito não, mas eu tinha um tempinho para estudando. E eu, nessa época, eu fiz o Enem. Muito difícil a prova do Enem, era 2 dias na época. 2 tardes, né, na verdade. E eu tirei 80% dessa prova. E quase ninguém em Boa Esperança tinha conseguido uma nota tão alta. E aí chegou a cartinha que eu tinha passado na faculdade de Santa Catarina. Falei, agora o bicho pega. Como que eu vou para Santa Catarina fazer? E eu sempre quis fazer farmácia. Como que eu vou fazer uma faculdade com menino? E meu pai trabalhando na roça, minha mãe trabalhando na roça. A gente não tinha renda, não tinha nada. Então não tinha como. E eu fui e conversei com meu pai. Falei, pai, eu queria muito fazer a faculdade e foi uma nota muito boa. E como que a gente faz? Eu com o Carlos. Ele falou, Ana Paula, infelizmente você não tem como fazer faculdade, não. Eu não dou conta de manter o Carlos aqui e te manter lá. Porque lá eu tinha que pagar uma república, né? Para estar indo pra lá. E é longe. E eu, por não obedecer meu pai, eu falei, então eu não vou fazer. E seja lá que Deus quiser, algum dia eu faço. Mas na época eu chorei muito. Muito, muito. E aí veio o Lucas. Aí nessa parte, antes do Lucas, eu fui morar com minha sogra. E aí eu morei com ela um tempo, mas falei, não, vou voltar para casa do meu pai. E nisso eu ficava de segunda a quinta na casa da minha mãe, sexta, sábado, domingo na casa da minha sogra. Me acolheu muito bem, minha sogra. A gente tem uma afinidade muito forte. Ela, tudo que hoje ela é minha amiga, tudo eu parti com ela. E veio o Lucas. Aí, nessa trajetória, o Carlinho estava bem desbriado no alcoolismo. E foi outro baque para mim, porque eu falei, agora 2 filhos e o Carlinho, o alcoolismo dele estava muito forte. Eu falei, ou o Carlinho vai melhorar, ou o Carlinho vai piorar. E nisso eu conversei com minha sogra, falei, ó, na casa dos meus pais não cabe mais, eu não sei pra onde que eu vou. Ela falou, Ana Paula, aqui eu criei 7, ninguém desamparou. Mas pode vir você, o Carlos e esse neném que vai chegar. Vocês estão bem-vindos. Eu não pedi meu pai, não tive coragem de pedir meu pai. Muito menos minha mãe, né? Porque minha mãe, eu com ela, eu não tenho muito diálogo. Mas aí eu falei, eu juntava as malinhas aos poucos e fui para casa da minha sogra. E um dia meu pai falou, Ana Paula, tô te vendo ser distante daqui. Falei, pai, infelizmente agora eu tô grávida de novo e não cabe, como que vai fazer? Eu vou ter que ficar lá um tempo. Aí ele, de novo, né, ficou uns 2, dessa vez foi menos, ele ficou uns 2 dias sem conversar comigo, mas porém ele aceitou, porque realmente não tinha espaço. E nisso, o Carlos, conversei com o Carlos, o Carlos sempre pediu um irmão. E eu falava pra ele, o momento certo vai chegar, Carlos, o momento certo vai chegar um irmão pra você. E nessa trajetória do Lucas, foi que o Carlinho bebia muito, e eu já não sabia mais o que fazer. E aí o Lucas nasceu, não tive leite do Lucas, e o Carlos falava assim pra mim, mãe, vamos dar leite de caixinha pra ele, porque o Carlos achava as caixinhas de leite muito bonitas no mercado.
vamos dar esse leite aqui pra ele, mãe. Falei, não pode, Carlos, a barriguinha dele estoura. Não, mas a gente ferve o leite. A gente ferve o leite. Falei, nem se ferver, Carlos, ele é muito petitinho, ele é uma casquinha de ovo. Então ele vai quebrar. Falei, não, ele não vai quebrar, só que não pode dar o leite pra ele. E nisso o Lucas veio e já como eu não tinha leite, foi pra fórmula, eu já desesperada, porque tive que diminuir um pouco do serviço, né? Eu já trabalhava com o Carlos, aí já era registrado tudo certinho, mas veio a quebra de serviço para eu fazer faxina. Aí eu tive que diminuir as faxinas por causa da gravidez. E nisso, o Lucas não adaptou com fome. Ele mamava e vomitava, mamava e vomitava. E eu falava pro Carlinho, nem aí. E eu com a minha sogra já, com a Binha, já desesperada. O que a gente vai dar pro filho? Ele mama, vomita. Isso aí foi até uns 7 meses. Aí eu levei ele no pediatra. Ela falou, Ana Paula, pra fazer o teste de alergia a leite é só com 1 ano. Que dá comprovado é só com 1 ano. Tenta esse outro leite, tenta leite de soja. Aí o leite de soja deu infecção no intestino do Lucas. O Lucas ficou uns meses, né, na verdade, internado com infecção no intestino. E nessa fase ele começou a mamar soja, mas porém já com antibiótico para não dar tanta infecção. Aí eu já trabalhava para uma dentista e ela pegou e falou que ia numa nutricionista. Aí eu falava para ela assim, pergunta lá se tem algum leite para dar para criança, que eu acho que é refluxo, alguma coisa assim. Ela, então tá, né? Eu vou perguntar para você. E a madrinha do Lucas, que é hoje, ela falava assim pra mim, Ana, não dá leite pra ele não. Criança não precisa de leite, ele já tem 1 ano. Começa a dar papinha pra ele. E aí eu fiz a primeira papinha. Ele comeu, gostou, né, na época, mas só que não enchia. Parecia que nada enchia o Lucas. E o Lucas também vomitava. Aí, com 1 ano e 3 meses, mais ou menos, eu conheci a Tânia e levei o Lucas nela. Aí ela falou, do jeito que tá, não tem jeito, tem que ter uma solução. E arrumou um leite que deu certo. Aí a gente batia um pedacinho de fruta e esse leite. Esse leite a gente conseguia na prefeitura. Mas nesse processo de 1 ano do Lucas, veio o João. Aí eu falei, agora pronto, agora minha vida tá boa mesmo. Agora, Jesus, vamos ver o que eu vou fazer. Jesus, aguenta aí que o Senhor me segura, me sustenta, porque se o Senhor me deu é porque é para me criar. E aí veio o João. Aí o João e o Lucas nesse processo. O Lucas de alergia e o João a caminho, né? E o João descobri já estava mais tarde um pouquinho. O João descobri eu estava com 3 meses. Mas foi outro baque, porque né, o Lucas menos de 1 ano, um pouquinho, já tinha o João. E aí, com essa trajetória do João e o Carlos, já foi assim, mais longo, porque o Carlos ficou discutido, ele não sabia o que ele fazia. E nessa eu tinha um desejo de casar na igreja. Eu falei, eu vou casar. Porque o Carlinhos, esse alcoolismo, eu com 3 filhos, eu tenho que casar para Deus me ajudar, porque eu vivia no pecado também, não dá, né? E aí casei na igreja. Os meninos já casei na igreja e aí continuou as crianças. Aí foi só a bênção vindo. Você comentou sobre o vício do seu marido, mas também vivenciou o vício da sua mãe. Conte um pouco para nós. Minha mãe bebeu a vida inteira, né, da minha gravidez. Então, o alcoolismo da minha mãe tem desde a gestação. Então, a nossa
a nossa afinidade é muito forte, porque eu não tive muito apoio da minha mãe por causa do alcoolismo. Então, e até então eu não sabia o que era personalidade. Eu achava que era, que isso, nem existe. Mas eu com a minha mãe somos iguais, porque minha mãe, ela gosta dos trem perfeito. E perfeito não tem como ficar. E ela queria que ficasse. Ela queria que fosse tudo perfeito. Então, se a gente não fizesse do jeito dela, ela batia. Ela falava pro meu pai que a gente não fazia. E a gente dava o máximo e ela não, nada pra ela estava bom. E várias vezes a minha mãe deixou o meu irmão, que já contei para vocês que eu cuidei dele, deixava o meu irmão com a gente, eu com a minha irmã, pra gente cuidar pra ir beber. Então eu tenho isso, eu não tenho papel de mãe, não tenho essa mãe. Pra mim fica muito forte, ficou muito magoado, porque tudo a gente conta pra mãe. Eu não tinha quem contar, não tinha, porque minha mãe sempre gritava, ela sempre maltratava a gente por causa do alcoolismo. Mas quando ela não estava alcoolismo, ela até tratava a gente bem. Mas por conta do alcoolismo também, que ela bebia, trabalhava de segunda a sexta, aí na sexta já começava até no domingo. E tinha muita palavra que magoava a gente. Então isso aí marca muito. E essa personalidade da gente, até hoje, a gente dá certo, mas ela na casa dela e eu na minha, porque a gente dá choque até hoje, porque eu não aceito muito o que ela fazia, então eu tenho que curar isso dentro de mim, mas é uma forma que eu estou trabalhando o perdão, porque eu fico remoendo isso dentro de mim, porque a fase que eu mais precisei, a minha mãe não estava, que foi a adolescência, a minha mãe não estava presente. Então, o que eu passei sozinha, pra mim tá muito marcado até hoje. E eu não queria passar isso pros meus filhos. E eu passei, porque eu só gritava com os meninos. Eu queria que eles ficassem quietinhos. Até hoje eu quero que eles fiquem quietinhos, não quero nada bagunçado. E minha mãe foi assim com a gente. Então eu chegava num lugar, a gente ficava quietinho, sentadinho. E eu passei isso para os meus meninos. A gente vai em tal lugar. Se vocês fizerem bagunça, na hora que chegar aqui em casa, vocês vão ficar de castigo. E eu estou tentando me curar isso, porque é muito forte. E é muito forte. E igual eu tô falando, tem que trabalhar o perdão dentro de mim. Porque o alcoolismo da minha mãe deixou muitas feridas. E nisso já entrou o alcoolismo do marido, né? E agora entra o alcoolismo do meu filho também. Porque eu quero curar essa geração que eu tive da minha mãe para estar nesse processo, para poder ajudar o Carlos filho. Porque o Carlos começou a mexer com coisa errada muito novo. E quem somos nós, né, para poder ficar aprontar muito das coisas. E eu tenho essa palavra, assim, quando eu vejo uma pessoa abraçar uma mãe, beijar uma mãe, eu não consigo fazer isso com meus filhos. Eu não consigo chegar. Mas sempre tem um filho, né? A personalidade chega. O Lucas, que é o do meio, ele chega até mim, é mais fácil. O Carlos, com a mesma personalidade minha, a gente dá choque, né? E tem a personalidade do João, que é mais quieto, que é a personalidade do marido. Meu marido tem a mesma personalidade que o João, que é mais quieto. Fica caladinho, né? Às vezes não aceita que a gente fala, mas não retruca, fica caladinho. Mas quando eu vejo a palavra mãe, essa mãe me marca muito e me faz eu chorar todas as vezes, porque eu não tive essa parte de mãe.
Você comentou um pouco sobre o vício do seu filho. Você acha que foi por conta da sua ausência como mãe ou do vício do seu marido que levou seu filho a usar drogas? Foi a minha ausência, Eduardo, porque nessa parte eu deixei esse menino muito cedo para poder trabalhar. E eu trabalhava de manhã, já com o alcoolismo do Carlinhos, então a gente não conseguia manter uma casa, mas com a ajuda do meu pai, com a ajuda da minha mãe, mais afastado da minha mãe, né, porque minha mãe parece em parte, e com a ajuda da minha sogra. Mas o Carlos, eu comecei a trabalhar de noite, e comecei a trabalhar de noite, aí marcou muito o Carlos, porque eu sempre não fui, sempre eu não estava ali, então eu já trabalhava de dia e ficava de noite só, trazia os meninos da creche, tomava banho e já ia. Eu comecei com o final de semana, trabalhar de noite. E depois depois dos meninos pequenos, foi todo dia de noite. Então eu deixava eles jogados, né? Essa é a palavra certa que eu falo para vocês, jogados. Porque a minha sogra cuidava, minhas cunhadas cuidavam, mas nunca eu. Então o Carlos, ele foi pro mundo pela minha ausência, porque eu, do mesmo jeito que eu falei que minha mãe não me deu carinho, minha mãe não me chamava atenção, eu não fiz isso com o Carlos. Então o Carlos e eu, é assim, ó, a gente dá choque mesmo, porque se eu falo para ele não fazer, ele faz. Se eu falo agora não, ele não respeita. Ele acha que é o momento dele, ele pega e faz. Só que aí que eu falei, gente, tu tá falando comigo, é personalidade. E nisso a Tânia já tinha me apresentado do livro, que eu não acreditava. E daí que eu fui ver, é tudo certo. E o Carlos, com 14 anos, o Carlos já foi pro mundo das drogas. E eu não queria acreditar nisso. E foi a minha ausência que acarretou tudo isso. Foi mais a minha ausência. E eu distanciei ele de mim. Em vez de eu acolher ele, eu distanciei ele muito de mim. Mas muito, não foi pouco não. Porque eu deixei a responsabilidade que a minha mãe deixou antes comigo. Deixou meu irmão, me entregou meu irmão e fiz isso com o Carlos. Entreguei os dois menores para ele e falava, ó, eu chego meia-noite, chego 1h e você vai cuidar dos seus irmãos. Só que ele cuidava, tadinho. Ele cuidava do jeito dele, mas ele tinha 14 anos, ele queria os amigos, porque ainda mais por ser homem, né? Os amigos chamam, ou vão ali, e o Carlinhos deixava ele ir. Tadinho, deixa ele ir. E o Carlos começou a ir para rancho muito cedo, posar fora de casa, em casa de colega muito cedo. E aí foi só envolvendo. E hoje ele é muito difícil para poder sair de um vício. E eu não me sinto culpada nisso, mas eu distanciei ele de mim. Para mim, chegar perto dele é muito difícil. Eu não chego perto do Carlos. É muito difícil, mas muito difícil mesmo. Como era a sua relação com seu marido antes de ir para a Fazenda da Esperança? Ele trabalhava? Sim, ele sempre trabalhou. Mas só que o Carlinho, ele trabalhou na PAI muitos anos. Muitos anos ele ficou na PAI. Então, ele trabalhava lá como voluntário. Muitos anos como voluntário. E o Carlinho foi... nesse alcoolismo dele, ele foi afundando cada vez mais. Até um dia que eu falei, não dá mais. 3 filhos, o Carlos desse jeito, como que vai fazer? Aí um dia ele estava meio que, eu cheguei do primeiro serviço, ele estava sentado na porta, raspando um tamborete. E ele estava concentrado, raspando o tamborete.
E eu falei assim para ele assim, oi, tudo bem? Ele, não tá tudo bem não. Eu falei, mas por que não tá tudo bem? Mas a gente chega aqui, você nunca tá. E o Carlos já falou isso várias vezes. A minha mãe estando e não estando é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí o que aconteceu? Eu falei para ele assim, a gente pode conversar hoje? Ele falou assim, não quero conversa. Não quero conversa. Eu quero que você pegue suas coisas e vai para casa da sua mãe ou vai para casa da minha. Até eu preciso de um tempo para pensar. Porque trabalhar à noite veio muitos problemas de noite, porque ele gerou a desconfiança, mesmo que o serviço à noite era perto, mas teve muita desconfiança. Ele achava que eu não estava trabalhando, então, mas ele sempre trabalhou. E só que até a ida dele da fazenda, que uns 6 meses ele deixou o vício mesmo tomar conta dele. Ele ficou 6 meses sem trabalhar, só no alcoolismo. E aí ele resolveu ir para a fazenda. Eu já tinha falado para ele, né? Falei, eu quero te ajudar, mas você tem que deixar. Ele, não, só ajuda eu não quero. E nisso, Pedro, eu fui... foi assim, se ele não quer me ajuda, tem outras pessoas que podem ajudar ele. E nisso eu já fazia, né, já ia na Tânia, né? E já conversava com ela sobre o Carlos, sobre o Carlinhos, sobre a minha história familiar. Porque eu falei, quem sabe a Tânia pode ajudar? Alguém de fora, né? Pode ajudar, que seja mais fácil. Aí um dia eu comentei com a Tânia. A Tânia falou assim, Ana Paula, quem sabe ele vai para a fazenda. Eu falei, me apresentou a Fazenda da Esperança. Eu falei, ai, Tânia, ele não quer minha ajuda, quem sabe ele quer a sua. E aí, traz ele aqui. Aí foi, e ele aceitou ir para a fazenda. Vai completar 1 ano que ele está lá na fazenda. E em maio faz os 12 meses de caminhada dele. E como está sendo para você, para o seu filho, seus filhos, né, viver esse tempo todo longe dele? Assim, hoje eu vejo o tanto que ele faz falta para mim. Hoje eu dou muito valor, o quanto ele faz muita falta, porque é muito difícil você ficar aqui, mesmo que você tenha ajuda. Eu tenho muita ajuda, tem muitas pessoas caridosas, mas cuidar de 3 filhos aqui sozinho é muito difícil, não é fácil. E por mais o Carlos ter, né, o Carlos ter esse gelo, que eu estou tentando trazer ele para perto de mim, mas é um processo. É um processo. Fiquei sabendo que você está fazendo algumas aulas, né, para poder ajudar na economia mais do seu dinheiro. Me explica como que é o processo, como que foi o processo antes de você fazer essas aulas. Porque como eu trabalhava, sempre trabalhei muito, então eu achava que a gente não podia guardar dinheiro. Eu achava assim, ganha hoje, gasta hoje. E eu... hoje eu quero isso. Eu tenho dinheiro, vou lá e compro. E eu achava assim, não guarda. Não precisa de guardar, não. A gente nunca vai ficar doente, né? Pensa que nunca vai ficar doente. E aí foi apresentado a Adriana para mim, do Tatico. E ela está me ajudando nesse um planejamento familiar. E aí, o que é? Igual eu falei para vocês, que eu trabalhei, né, muito, então eu tinha dinheiro. Nessa época, com os meninos pequenos, então eu tinha muito dinheiro. Então eu tenho a compulsão por compras, e principalmente sapato. Então eu achava assim, eu tenho dinheiro, eu vou comprar um sapato. E mesmo que antes, né, do Carlinhos tá indo para a fazenda, eu fui descobrir isso
né? Já estava indo, né? E eu sou uma pessoa assim, compulsiva por compras. E antes era o sapato. E aí foi apresentada a Adriana para mim, e aí ela está me ajudando nesse processo de reorganizar a dívida. Por quê? Porque quando a gente ganha muito dinheiro, então a gente não guarda, a gente gasta. Vem fácil e vai fácil. Vem fácil e vai fácil. E nisso, essa fase da compulsão minha ficou muito grande. Porque eu achava assim, eu tenho dinheiro, eu passo cartão. Esse mês não deu, eu pago no outro. E foi só virando bola de neve. E a compulsão também é um vício. É um vício. E perigoso. Vou falar pra vocês que é perigoso. Sabe por que é perigoso? Porque eu tinha muito e hoje eu já não tenho. Hoje eu tô, igual a pergunta anterior, eu tô vivendo, assim, as pessoas caridosas ajudam muito. Mas essa parte da Adriana tá me ajudando nesse processo, tá sendo muito bom. É muito bom, são 24 encontros, então eu tô aprendendo muito. Tem me ajudado muito, porque eu não tenho buscado tanto, né, essa compulsividade, porque hoje eu sei para onde que vai o dinheiro. E quando eu vejo que tem uma galinha de ouro lá, quando eu vejo que vai só uma moedinha com essa galinha de ouro, eu falo, gente, mas ainda bem que vai uma moedinha, não pode ficar sem ir, né? Ana Paula, deixa uma dica para as mães que assistem a conversa. A dica que eu deixo hoje é que aproveite seus filhos o máximo que puder, porque para conquistá-lo, eles de volta, é um processo muito longo, ou até pode durar anos, muitos anos. Então, agora vocês me contam um pedacinho, como que é vocês com a mãe de vocês? Primeiro eu queria dar um abraço pra minha mãe. Oi mãe, feliz dia das mães. Aqui, a minha relação com a minha mãe tem melhorado muito, graças a Deus. Eu antes não conversava muito com minha mãe, né? Igual você, a minha personalidade com a minha mãe é bem parecida, então a gente sempre chocou muito. Mas graças a Deus vem melhorando com muitos conceitos da Tânia e eu só tenho a agradecer. Quero feliz dia das mães com minha mãe, para todas as mães também que estão assistindo a gente. Quero dizer que a minha relação com minha mãe sempre foi normal, sempre foi do mesmo jeito. Mas eu sempre consegui abraçar, acolher, conversar. Mas eu consigo conversar bastante com minha mãe, tem uma ligação, uma conexão bem forte. Porém, também tem uns atritos, mas é coisa não. Feliz Dia das Mães, né, para todas as mães. E a minha relação com minha mãe, ela vamos dizer assim, tem esses momentos bons, tem esses momentos ruins, como de todo filho, né? Mas a mesma coisa, a minha mãe e eu temos a mesma personalidade, então dá um choque, igual você com seu filho. Então, às vezes ela não chega, eu também não sei chegar, ou às vezes ela chega, eu não sei como agir ali, porque pra mim é uma coisa diferente, pô, meu Deus, não sei. Então, mas pra mim tem melhorado bastante, né, desde quando a gente conversa, mas é isso. Minha relação com minha mãe é muito boa, Feliz Dia das Mães pra ela. E a gente sabe conversar, a gente às vezes dá uma grita aqui, grita ali, mas é normal. E é isso. Valeu. Feliz Dia das Mães, olha minha mãe. Afinidade é boa, converso com ela, mais com meu pai. É isso, tem uns atritos, é normal, é ser humano, então é isso. Amor boa, mas pra mim. A relação com minha mãe é bem difícil. Além dela ser a minha chefe fora, dentro da igreja, ela também é minha mãe dentro de casa. E é bem difícil, mas ultimamente a gente está tentando melhorar essa relação. E é bem difícil, não é fácil, porque mãe é mãe. E é isso.
Feliz Dia das Mães. Eu também quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, né? A minha relação com minha mãe também não é muito boa. É só que domingo teve um encontro, né? Aí teve um momento do abraço. Aí lá, na hora do abraço, eu senti o abraço do marido. Eu acho que esse abraço de Maria ele foi muito importante, né? Não só para a Betânia, mas para todos nós. Porque, querendo ou não, a gente tem atritos com a nossa mãe. E às vezes a gente pode ter ido para esse encontro, para ter qualquer outro, com aquela dor no coração, tipo, nossa, não deu um abraço à minha mãe hoje, não falei bem, essas coisas assim. E a gente tem que lembrar que a gente tem a mãe daqui da terra, mas em primeiro lugar a gente tem Maria, nossa mãe do céu. Agora, para finalizar o programa, eu queria te pedir, Ana Paula, para você deixar um recado para cada membro da sua família. Então, o Carlinho, um grande marceneiro, né? Foi de fazenda, a nossa relação estava muito machucada, muito mesmo. O nosso casamento estava muito desgastado. E hoje eu vejo a importância, né? A gente, quanto ele lá, quanto eu aqui, está aprendendo, trabalhando no perdão. E é muito, eu sinto assim, muita falta. Eu queria pedir perdão para ele, né, das minhas falhas, também do que eu posso melhorar, né? E o Carlos é um grande músico também, trabalha. Queria pedir o perdão para ele, principalmente para ele, porque eu não consigo chegar, abraçar, por causa que eu não tive isso da minha mãe. Então, hoje eu estou pedindo perdão para ele, que juntos a gente vai se converter, né? Eu ajudar ele me ajudar. E que ele pode contar comigo todas as vezes que precisar, eu estou disponível. É só ele quiser, eu estou do lado dele a todo momento. E o Lucas, ele mesmo com a idade que ele tem, né, 11 anos, é muito cedo, mas a afinidade dele é de chegar mais fácil, né? Ele é comunicativo, então ele em todos os lugares ele entra e ele sai bem. E o João me ensinou o silêncio de Maria, porque todas as vezes que eu vou me exaltar, que eu vou me gritar, eu olho no João, eu vejo aquele silêncio de Maria que eu tenho que ter a todo momento, porque muitas das vezes a minha compulsão me atrapalha muito, me deixa muito acelerada, mas muito mesmo. Então eu ajo pelo impulso. E às vezes magoo o restante, né? Por causa dessa compulsão. E é muito forte. Então eu creio que agora o Carlinhos chegando da fazenda e a gente buscando a conversão junto, eu creio que a gente vai ter essa afinidade de novo. A gente vai reconstruir a nossa família de novo, porque reconstrução, eu acredito que a gente vai reconstruir a nossa família. A parte que a gente passou, mas agora a vida que segue pela frente. Então, e é isso. E eu quero me curar em todas as partes, né? De geração, de conversão, e estou me trabalhando perdão. Queremos te agradecer por ter aceitado o convite.
Eu que agradeço. Mas quero dizer também que você trazer a sua família é um aprendizado e é um exemplo para nós que estamos vindo. Essa história sua vai mexer muito com nós, vai nos alertar, vai nos ajudar nas nossas atitudes, nas nossas ações daqui para frente. Quero chamar todo mundo que te dar um abraço de agradecimento, um abraço de carinho, tá? Agora, né, eu queria convidar nós aqui, que estamos aqui, né, presentes na gravação, e vocês aí também, que estão nos assistindo, para a gente entrar em um momento de oração. Queria pedir para a Ana Paula segurar a imagem da Sagrada Família. E para a gente começar, o tema de hoje, que ontem, né, foi Dia das Mães, um dia muito importante. Um dia tão importante e feliz para algumas famílias, como muitos dias tristes para outras famílias. Tantas pessoas não têm suas mães já falecidas, suas mães já estão junto de Deus, né? E às vezes a gente está aqui com a nossa mãe presente, mas é como se ela não estivesse. Às vezes por falta de um abraço, de um acolhimento, às vezes por falta de qualquer outro motivo. A gente não sente a presença. E a gente tem que sempre, assim, sentir e ter a certeza de que antes da nossa mãe aqui da terra, nós temos a nossa mãe Maria. A mãe que foi mãe de Jesus, que criou Jesus, que todos os ensinamentos de Jesus por toda a sua vida, foi Maria Santíssima que ensinou. Ele não aprendeu sozinho. Foi Maria que instruiu, que deu discernimento para ele. Por mais que ele era Jesus, ele era filho de Deus, ele teve uma mãe para acompanhar. Então a gente precisa muito trabalhar isso dentro da gente. Maria, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Ela tem que fazer parte, assim, da nossa vida. Porque ela é mãe, ela é tudo. E a gente precisa do colo dela. Antes, às vezes aqui na terra a gente não tem o colo da nossa mãe da terra. Mas a gente tem que saber e ter a certeza de que temos o colo da nossa mãe do céu. Ela está sempre aqui para nos acolher, por mais que a gente não veja, porque a gente não consegue ver, mas a gente pode sentir. Então a gente precisa muito trabalhar o perdão dentro da gente. Às vezes a nossa mãe nos magoou pela vida inteira. Ela nos magoou, nos maltratou, fez muitas coisas ruins, nos gerou traumas na nossa vida. Mas a gente tem que saber que ela é nossa mãe. Antes de tudo, ela é nossa mãe. Ela nos gerou, ela nos criou. Às vezes ela não tem ali aquele discernimento para saber te acolher. Mas ela é sua mãe. Ela deu o sacrifício, ela deu a sua vida para te criar. Porque ser mãe não é fácil. Ser mãe é uma bênção, mas não é fácil. Vem muito peso na vida. Porque você criar um filho no mundo de hoje é muito difícil. Então, precisamos trabalhar o perdão para que valorizamos a nossa mãe. Então, eu peço a você que a partir de hoje comece a se entregar para Maria. Comece a se entregar para Maria para que ela seja sua mãe. Porque ela sendo a sua mãe primeiramente, você vai conseguir e ter o discernimento para ter a sua mãe aqui da terra. Porque ela vai te dar as instruções, ela vai te instruir para que você consiga interagir e consiga evoluir com a presença da sua mãe. Eu preciso tanto do teu E você, filho, já vai quebrando barreiras, já vai quebrando tabus, já começa a acolher e se entregar a Maria. Você, mãe, comece a acolher também mais os seus filhos. Eu sei que é difícil, eu sei que é muita dificuldade, mas você é possível, porque você tem o apoio de Maria. Maria foi mãe, Maria é mãe. Então você pode confiar, entregue com toda certeza, porque Maria está ao seu encontro, Maria está perto de você. Maria vai segurar sua mão, Maria vai segurar você no colo. Maria é mãe, e mãe acolhe, mãe protege, mãe ajuda.
você filho, comece a chegar mais perto de sua mãe, comece a perguntar para sua mãe o que ela está passando, comece a se interagir com a sua mãe. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente tem atrito com nossas mães, eu sei que às vezes temos brigas, temos momentos assim que não queremos chegar perto, mas quebre isso está errado. Devemos quebrar tudo isso, quebrar essas feridas, curar essas feridas, porque eu sei, mas você é capaz. Chegue, acolhe, abrace. É isso que falta na nossa vida. O diálogo às vezes não acontece, é isso que está faltando. Comece a conversar, comece a pedir conselho com sua mãe. Ela é capaz, ela é possível de te ajudar, ela te ajuda. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto, me ama, me abraça, me esconde em teu manto de mãe. Amém? Amém. Queremos agradecer a Ana Paula, muito obrigado de coração por ter deixado a sua mensagem, ter deixado a sua história aqui pra gente. Assim como eu já havia dito, você vai ser inspiração para outras mães, você vai ser um exemplo de mãe para outras. E eu quero agradecer, e essa imagem é um presente para você, a Sagrada Família. Obrigada. Amém? Como presente, vou deixar uma lembrancinha para vocês entregar para a mãe de vocês. Abrace ela muito, muito, muito mesmo. Aproveite ela enquanto vocês estiverem. Obrigado. Eu preciso Tanto do teu colo de mãe, eu preciso tanto do teu colo de mãe, que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor, que me ama.